Amém, amados? Louvado seja Deus. Amados, abra sua Bíblia. Vamos para a palavra de Deus. É um momento muito glorioso, a multiplicação da célula. Eu não sei como é que esse altar consegue ser tão quente. Eu acho que é o poder do Espírito Santo que vai incendiando aqui, sabe? Aleluia. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta-te e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por ali. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Amados, esse texto, pode até deixar o texto aqui, viu? Nós vamos fazer uma exegese dele hoje. Eu quero dizer para vocês que esse texto ele traz para nós uma visão de como Deus opera nos mínimos detalhes, como Deus ele age nas nossas vidas e como ele pode fazer isso mudar a direção, o rumo, a estratégia que nós trabalhamos, vivemos, fazendo do nosso jeito, e como Deus requer de nós, para que nós possamos viver realmente algo extraordinário da parte dele. Deus é um Deus, vamos dizer assim, misterioso. Deus ele tem um jeito dele agir, e quando Deus ele age, quando Deus ele trabalha, nós às vezes tentamos entender, e quando nós tentamos entender, nós fugimos do propósito, porque Deus a gente não precisa entender, Deus a gente só precisa acreditar, só precisa crer. E eu vou mostrar isso na palavra de Deus, como esse Deus ele age, e como eu preciso fazer para dedicar a minha confiança nele, o que eu preciso fazer, o que eu preciso trabalhar, como acreditar em Deus. Porque hoje nós vivemos em uma geração cuja a vida está tão acelerada, a vida está tão corrida, e dizem muito por aí que não tem tempo para ir à igreja, não tem tempo para buscar a Deus, não tem muito tempo para fazer as coisas. Mas na verdade não é isso. O que a gente precisa entender é quais são as minhas prioridades. Diga assim comigo: quais são as minhas prioridades? E nós precisamos entender que quando nós definimos as nossas prioridades, nós começamos a perceber que nós perdemos o nosso tempo com muitas coisas voláteis, coisas sem sentido, coisas sem permanências. Mas eu quero trazer essa palavra para vocês hoje, dizendo que Deus, ele te trouxe aqui para fazer uma transformação na sua vida. Ele veio aqui hoje para criar uma nova rota. Eu quero dizer para você que Deus está aqui hoje como um GPS, que quando a gente começa a trilhar o caminho e de repente a gente foge da rota, ele recalcula a rota para nós e bota de novo no caminho. Vai ter caminhos que vai ser mais difíceis, porque nós saímos tanto do caminho, tanto fora da rota, que para a gente voltar para o caminho, não tem como a gente voltar por onde a gente foi, a gente tem que sair por outro caminho, e às vezes esse caminho é um pouco tortuoso, mas nós precisamos aprender com Deus, o que é que Deus quer para nossas vidas, como eu posso fazer para me conectar melhor nesse Deus. E quando a gente começa a observar essa história, essa passagem, nós vamos entender que Israel, na verdade, estava vivendo o quê? Uma fase caótica na vida espiritual. Olha só para você ver a situação de Israel. Por meio de Acabe e Jezabel, a nação de Israel, ela estava dividida. Elas não sabiam mais se adorava a Deus ou se dava ouvido a Baal. Não sabia se prestava um culto a Deus dos exércitos, Deus criador dos céus e da terra, ou se prestava culto a Baal. Pastor, quem que era Baal? Baal era considerado pelos sidônios o Deus da provisão, o Deus da fertilidade, o Deus da bonança, né? E o coração humano sempre foi muito envolvido com o quê? Em buscar deleites, buscar aparência, buscar sucesso, para viver uma vida, né,
confortável, uma vida cheia de poder, uma vida cheia de autoridade, cheia de status. Se a gente observar a vida do ser humano hoje, é o que eles mais têm buscado, e isso é o que mostra os estudos. Agora, se a gente observar, para eles não está vivendo de uma forma diferente. Eles deixam de adorar a Deus por aquilo que Ele é. Eles deixam de adorar a Deus, que é capaz de fazer tudo, que foi o Criador dos céus e da terra, que é Criador de todo o universo, que é Criador de tudo que existe sobre a face da terra, inclusive você, inclusive nós, inclusive os hebreus, os israelitas. Deus foi que criou tudo. Ele tinha todo o poder na mão, mas eles fazem o quê? Eles deixam, calma aí, Deus, Ele tem leis que eu preciso seguir. Deus, Ele tem princípios que eu tenho que estar dentro do princípio para eu prosperar. Deus, Ele quer que eu seja submisso a Ele, eu tenho que estar conectado a Ele. Para eu adorar a Deus, não é de qualquer forma. Eu tenho que ter princípios, eu tenho que ter propósito para poder adorar a Deus. Então as pessoas começaram a olhar dessa forma. E o que eles fizeram? Eles falaram, não, mas Baal, adoração a Baal. Aí surgiram lá, Jezabel vem trazendo uma doutrina, dizendo que para adorar a Baal, Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus da provisão, era o Deus que podia fazer tudo do jeito que a gente quer. E mesmo assim ele prosperava. E começaram então a fazer o quê? A prestar cultos a Baal. E quando eles começam a fazer isso, Deus levanta o profeta Elias e fala assim: Elias, chega aqui, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que mostrar para Israel que esse Deus Baal, esse tal de Baal não é Deus, e que ele não tem poder de prosperar. Ele é o Deus da chuva, é o Deus da fertilidade, é o Deus da provisão? Então é o seguinte, profetiza sobre Israel que não vai chover. Elias então chega na presença do rei, chega ali para a presença do rei e fala assim: ô rei, deixa eu falar para você, a partir de hoje não vai chover sobre a face da terra, nem orvalho vai descer dos céus para regar a terra. A partir de hoje os céus está fechado, não chove, o céu está fechado, nem orvalho vai cair. E começou a fazer o quê? Virou seca, 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 seca por todos os lugares. Animais começaram a morrer, as fontes começaram a secar. Deus envia Elias para o ribeiro de Querite. Ele fica ali durante um tempo, ele era sustentado ali por Deus. Deus enviava comida para ele de manhã, enviava comida à tarde. Ele estava totalmente suprido das necessidades diárias. Agora preste atenção, como a seca era predominante sobre Israel, o que acontece? Obviamente aquele ribeiro de Querite também havia de secar. Então agora entra a história que eu quero falar para vocês. Aqui entra uma visão. Deus, ele diz para Elias: Elias, você vai subir agora para Sarepta. Pastor, onde estava situado Sarepta? Sarepta estava entre Sidom, e fale o nome da outra cidade, me perdoe, mas ela pertencia à região de Sidom, estava entre Ciro e Sidom. É isso, ele estava ali. E Deus manda o quê? Deus manda Elias, fala assim: Elias, você vai sair daqui agora, você vai lá para Sarepta. Lá em Sarepta eu ordenei uma viúva para que te sustente. Agora pega a visão para você entender o segredo que tem aqui. Amados, Sarepta era uma terra pagã, que pertencia o quê? Que pertencia à região de Sidom. E Sidom é justamente o local onde Jezabel foi criada. Jezabel foi criada ali com a idolatria a Baal, com a adoração aos deuses pagãos. E o que acontece? E Deus poderia, se nós olhássemos com a nossa lógica humana, nós podemos dizer assim: mas Deus, ele está sendo meio esquisito, não é? Como assim? Vai pegar um profeta e vai enviar para uma cidade pagã, da onde originou a adoração a Baal, e diz que lá naquele lugar tem uma mulher que vai sustentar esse Deus? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Deixa eu falar, a palavra de Deus diz que Deus usa as coisas simples, e Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deixa eu falar com você, Deus, quando Ele manda, Ele já está com tudo preparado. Deixa eu falar com você, quando nós entramos num período de escassez na nossa vida, Deus já está com a solução preparada para a nossa vida.
Você não está entendendo? Quando nós entramos em uma situação caótica, Deus, Ele já tem a solução preparada para nós. O que nós só precisamos é entender o que vai fazer com que eu alcance esse propósito, essa bênção, esse favor de Deus mais rápido. Sabe o que é? É a forma que eu me entrego a Deus, é a forma que eu me relaciono com esse Deus. Amém? Está todo mundo aí? Aleluia. Preste atenção. Então nós vamos entender que esse texto, ele está falando de uma história de Israel que estava totalmente dividido, né? Estava vivendo uma apostasia violenta, ou seja, dando ouvido àquilo que parecia ser mais fácil. Deixa eu fazer um paralelo aqui. A igreja do Senhor, ela prega que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus cura e que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Dentro desse cenário aqui, a Bíblia fala que nosso Deus é um Deus de bonança, é um Deus que cuida dos seus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. A igreja, para ela subsistir, nós utilizamos na Bíblia Sagrada, a Bíblia nos ensina que para mantermos a casa de Deus, nós usamos o quê? Dízimos e ofertas. Só um paralelo para você entender aqui. Dízimos e ofertas. Só porque daí vem alguém lá na internet, né? E vai fazer o quê? Aqueles que não estão preocupados com a igreja, de cuidar, de vir cá, pegar você, sentar na frente de você, falar assim: eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te amar, eu estou aqui para cuidar de você, eu estou aqui para segurar na sua mão, eu estou aqui para não deixar você para trás, para arrastar você comigo, se for preciso, se for preciso colocar no ombro e carregar, como um pastor carrega a ovelha. Aí esses pastores não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com o quê? Eles estão preocupados com multidões de seguidores. Aí vem cá, eles começam a falar sobre o quê? Não precisa devolver o dízimo, não precisa ofertar, não precisa fazer isso. Por quê? Porque eles não têm igreja. Eles estão lá só que seguidorzinho de internet, eles só querem reunir ou cobrar ingresso para eles poderem vir ministrar para vocês. Aí veja só o que acontece. Aí a igreja do Senhor, se ela não estiver edificada na presença, o que ela vai fazer? Calma aí. Para seguir a Deus, né? A gente tem regras, a gente tem princípios, a gente tem isso, tem aquele outro. E a gente começa, por algum momento, fazer sabe o quê? Calma aí, eu acho que eu vou seguir esse pastor. Eu acho que eu vou seguir esse pastor. Esse pastor diz que eu posso me embriagar, que não tem problema nenhum. Esse pastor diz que eu posso ouvir as músicas das baladas, né? Dos funk. Esse dia eu estava aqui na porta da igreja, passou um cara com funk aqui no carro aqui, que eu falei: misericórdia, é pior do que um filme pornográfico. Aí veja só, pode ouvir as coisas mundanas, pode se embriagar à vontade, pode, como se diz, pecar, que Deus é Deus amor, né? Que Deus é o Deus de amor, pode fazer tudo de errado. Aí eu vou ficar aqui nessa igreja com o pastor Sidney, onde prega a santidade, onde prega a reverência, onde prega o amor verdadeiro, onde prega a verdade. Não, calma aí, eu não vou ficar aqui, eu vou seguir esse aqui. Agora você faz bem uma semelhança. Israel estava aqui para servir um Deus vivo, foi apresentado por meio de Jezabel, uma idolatria, um Deus que diz que proveria tudo para Israel, que podia fazer de qualquer jeito, era só virar as costas para Deus. O que acontece? Deus levanta o profeta e fala assim: calma aí, o rei Acabe, você está de brincadeira comigo? Seca, não chove mais, acabou. Israel agora perece fome, perece seca, os animais começaram a morrer, as águas começaram a ficar escassas, tudo começou agora a complicar a vida de Israel. E eles fazendo o quê? Adorando a Baal, sacrificando a Baal, e nada aconteceu. Deus mostrou para eles: ei, quem manda neste povo sou eu, quem manda nessa nação sou eu. Aquele que quiser prevalecer comigo, aquele que quiser pagar o preço de estar comigo, eis que eu estou aqui para abrir as portas, e eu vou provar isso para vocês. Você quer ver só? Elias, vai para Sidom, vai lá para Sarepta,
que é de Sidom, vai para lá, e lá eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Então a gente começa a entender que Deus tem hora que Ele faz algumas coisas que a gente não consegue entender. Eu acredito que Elias, ele já olhou para Deus e falou: Deus, como assim? Eu vou lá para o local onde Jezabel veio de lá. Jezabel está tentando me matar. Você quer que eu vou para lá, para a terra dela, para a região dela, uma região pagã, onde não tem cristão lá só tem os idólatros de Baal. Então como que eu vou para lá? O que vai acontecer comigo lá? Eu falo assim: não se preocupe, eu já ordenei uma mulher para cuidar de você, uma mulher viúva, ela vai cuidar de você. E quando ele sai dali, ele sai debaixo de um propósito. Ele vai para Sarepta. Quando ele chega na região de Sarepta, o que acontece? Ele chega na região de Sarepta e ele vê então uma mulher. Essa mulher está ali apanhando alguns gravetos, e ela ia fazer um bolo. E Elias chega até ela e diz assim: mulher, traz para mim um copo com água. A mulher foi lá e foi buscar o copo de água para o profeta, porque até então ainda tinha água, mas o alimento dela estava escasso. Ele vai e traz água, e quando ela vai buscar a água, Elias diz para ela: mulher, traz para mim também um bocado de pão na sua mão. Traz para mim um bocado de pão na sua mão. E qual que é a resposta da mulher? A mulher vira para Elias e diz assim: ô meu senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha na panela, eu só tenho um pouquinho de azeite na botija, e olha aqui, eu estou apanhando esses gravetos, e sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar na minha casa, eu vou cozinhar um bolo, eu vou comer a última refeição com meu filho, e nós vamos aguardar a morte, porque não tem mais o que fazer. A seca já consumiu tudo aqui na região, não tem mais o que fazer. Elias, naquele momento, ele agiu pela fé, pela presença, pelo impulso de Deus. O texto está na sequência, vocês podem acompanhar se você quiser. Elias então vira para aquela mulher e diz assim: mulher, muito bem, portanto você vai e vai fazer um bolo pequeno para mim primeiro. Aí entra, por que você vai fazer isso? Porque debaixo dessa ação sua vai vir uma reação dos céus. E que reação é essa, pastor? Debaixo da sua ação, você vai gerar uma reação do céu sobre a sua vida. Por quê? Porque o profeta estava representando Deus, e a Bíblia diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então observa bem o que acontece aqui com aquela mulher. Aquela mulher, ela tem que tomar uma grande decisão na sua vida. Ela estava aqui desse lado, adorando Baal o tempo todo, mas agora ela percebe que diante dela tinha um homem de Deus, um homem que só falava a verdade, um homem que só pregava as coisas de Deus, um homem que não pregava heresia, um homem que não falava de nada de idolatria, somente adoração a Deus. E olha só o que acontece com aquela mulher. Aquela mulher foi ensinada a vida inteira, mas ela era viúva, tinha um filho, e agora ela ia cozinhar um bolo para poder fazer o quê? Para morrer, esperar a morte. Aí o que ela faz? Ela reconhece que diante dela estava um servo de Deus, estava um homem de Deus, um homem que pregava a verdade, um homem que ensinava a verdade. E o que acontece com aquela mulher? Aquela mulher então automaticamente ela fala assim: farei conforme a tua palavra. Mas ela estava debaixo de uma promessa. Diga assim: debaixo de uma promessa. Aquela mulher estava debaixo de uma promessa, e ela vai e faz conforme o profeta pediu. E a Bíblia diz que a farinha não acabou, o azeite não acabou. Enquanto durou todo aquele período de seca, ela foi sustentada. E mais, eu vou te falar para você, a Bíblia vai nos dizer
Os estudos vai nos dizer que aquela mulher, ela sustentou o profeta Elias. Não foi somente aquele momento de servir aquele pedaço de pão, aquele pedaço de bolo, não. Foi durante um período necessário, aquela mulher sustentou Elias lá naquele lugar, lá em Sarepta. Agora preste atenção, aquele bolinho pequeno não mudou a vida de Elias. Elias já sabia quem ele era, sabia qual era a relação que ele tinha com Deus, mas a fidelidade dela, a fé daquela mulher fez toda a diferença. A ação dela fez toda a diferença. E aí eu fui para a Bíblia, fui para estudar, fui fazer algumas pesquisas e fui tentar entender um pouquinho, A palavra do Senhor, quando veio a Elias, está dizendo que Elias, ele agiu debaixo de uma direção de Deus. Elias, ele estava sendo guiado por Deus. E quando alguém está sendo guiado por Deus, tem coisas que aparecem no seu caminho que você não consegue entender. Tem coisas que aparecem diante de você que você não consegue entender. Mas quando você acredita em Deus, quando você serve a Deus, quando você se entrega a Deus, então você entra, você acredita, você se entrega, você realmente entende que Deus é Deus, e aconteça o que acontecer, você está conectado nesse Deus. Tem alguém conectado em Deus aqui nessa noite? Aleluia. Se tem alguém conectado com Deus aqui nessa noite, levanta a tua mão bem alta e glorifica a Deus, batendo palmas para Ele. Exalta o nome dEle. Olha só para você ver, Sarepta, lugar pagão, Deus mostra que para sua provisão, que para sua provisão, não importa na onde você está, importa quem você decide ser. Deus, Ele quer saber de você, o seu compromisso com Ele. Como que está seu compromisso com Ele? Como é que está a sua fé nele? A sua forma de acreditar nele? Você tem acreditado? Você tem servido? Você tem se entregado verdadeiramente a Ele? É uma pergunta que você tem que fazer. Ele diz assim: eu ordenei uma viúva. Quer dizer, ele estava aqui, ribeiro seco. Elias estava na beira do ribeiro, o ribeiro secou, não tinha mais água. Elias tem que sair dali. Elias agora começa a entrar o quê? Num período de escassez. Não tinha água. Deus falou assim: eu já ordenei uma viúva. Quando nós entramos num período de provação, quando nós entramos num período de escassez, se nós temos conexão com Deus, se nós estamos conectados em Deus, deixa eu falar para vocês, automaticamente Deus já ordenou a sua provisão. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei se o seu problema é financeiro, eu não sei se o seu problema é sentimental, é espiritual, eu não sei qual é o seu problema que você está enfrentando hoje, mas eu quero dizer para você, Deus já ordenou o seu milagre. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo para você que não importa qual seja o seu problema que você está enfrentando hoje, Deus, Ele já ordenou o seu milagre. Amados, eu quero encerrar, que eu quero orar por você. Olha só, eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre essas três palavras: ordenei, sustentar, não acabará. São as três palavras principais que a gente encontra nisso aqui. Que Elias está enfrentando o quê? Olha só, Elias, eu ordenei. O que é ordenar? A palavra ordenar do hebraico, ela quer dizer o quê? Implica em alimentar, sustentar fisicamente, não só numa única vez, mas por um decorrer de tempo. Então quando Deus está falando assim, olha, eu ordenei, esse ordenei quer dizer assim, perdão, mas eu até confundi aqui, tá? Ordenei quer dizer, designou com propósito, designou com propósito. Ou seja, quando ele mandou Elias subir para Sarepta, Deus tinha um propósito a cumprir naquele lugar, tinha um propósito a cumprir na vida de Elias. Então quando ele ordenou, que Deus mandou, que enviou ele, Deus tinha um propósito para a vida dele. Agora, sustentar quer dizer o que? Alimentar, sustentar fisicamente, não somente prover para aquele momento, mas para um decorrer de tempo. Este é o verdadeiro significado. Não acabará.
que quer dizer o quê? É uma promessa de continuidade. Não é só assim, olha, se você fizer isso aqui, eu vou fazer isso aqui para você. Deus, Ele não faz barganha com a gente. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, quando nós buscamos a Deus e o reino dele em primeiro lugar, sabe o que acontece? Nós automaticamente somos manifestados do poder de Deus para desfrutar das bondades do Senhor, das coisas que Ele preparou para os seus filhos. Agora é claro, amados, tudo na nossa vida exige de nós uma entrega, exige de nós uma, vamos falar assim, uma disciplina para nós caminharmos. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que vêm à igreja para fazer barganha com Deus, para fazer uma catira com Deus. Ó Deus, eu vim cá no culto hoje, tá? Vou voltar semana que vem e vou fazer essa corrente na igreja, porque eu quero receber uma porta aberta para o meu trabalho. Olha Deus, eu quero fazer isso aqui porque eu quero que a minha empresa prospere. Deus, eu vou fazer isso aqui porque eu quero restaurar meu casamento. Deus, eu quero fazer isso aqui porque realmente eu preciso que portas se abram para mim. Eu preciso de uma cura, eu preciso de muitas coisas na minha vida. E você vem à igreja, e você faz uma corrente, e você ora, e você busca somente para os seus próprios propósitos. Mas no seu coração tem uma motivação que na verdade ela não é certa. Porque a motivação certa é você adorar a Deus não por aquilo que Ele dá, mas por aquilo que Ele é. Eu sempre ensino isso na igreja. Nós não podemos adorar a Deus por aquilo que Ele nos beneficia. Nós temos que adorar a Deus por aquilo que Ele é. Ele é o que? O Deus soberano. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Salvador. Ele é o dono da vida eterna. Ele é o dono de todo o poder. Ele tem domínio sobre Satanás, sobre o inferno e sobre os seus anjos maléficos. Deus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo dela. Então por que eu vou deixar de adorar a Deus para adorar outras coisas? Por que eu vou deixar de adorar a Deus para adorar as festas de carnaval? Por que eu vou deixar de adorar a Deus para adorar aquilo que só me enfia no buraco, como as drogas, como as bebidas excessivas e tudo mais? Então nós temos que entender isso na nossa vida. Nós temos que nos limpar disso aqui. Por que eu vou colocar dentro de mim? Por que eu vou me alimentar a minha alma com coisas que desonram a Deus? Vamos dar um exemplo? Outro dia eu citei aqui e fiz uma analogia bem simples, e eu vou orar por você. Preste atenção, o que acontece? Se você pegar uma caixinha de papel, cuidar bem dela e botar uma aliança, um anel de ouro de qualquer forma lá dentro, o que elas viram? Um porta-joias. Se você pegar essa mesma caixinha e você não cuidar dela, e você jogar um lixo lá dentro, uma casca de banana, qualquer coisa lá, um resto de qualquer coisa, o que vai virar? Uma lixeira. Essa caixinha representa nós. Aquilo que nós colocamos dentro, aquilo que nós alimentamos para dentro, é aquilo que nós nos tornamos. Como que eu posso ter um interior bonito se eu só vivo no meio das contendas, no meio das brigas, no meio das coisas erradas, no meio de um monte de bagunça? Como que eu quero, ouvindo somente aquelas músicas perturbadoras, como que eu posso dizer que a minha casa, que o meu corpo é templo do Espírito Santo, se eu estou me enchendo somente de lixo? Aí a Bíblia vai dizer: tudo aquilo que sai da sua boca procede do teu coração. E no livro de Provérbios vai dizer: na sua boca tem poder da vida e tem poder da morte. Então o que é que tem saído da sua boca? Tem saído adoração a Deus? O que tem saído da sua boca de verdade? Tem saído verdade, sinceridade, ou está saindo um monte de baboseira e um monte de mentira? E no momento da opressão, no momento dos desafios, no momento das incertezas, no momento das dúvidas, no momento das adversidades, como que é a sua reação? O que você tem expressado? O que você tem falado? Porque tudo aquilo que nós falamos é o que está cheio do meu coração. E se meu coração está cheio de lixo, automaticamente eu vou falar coisas ruins. Alguém me fecha no trânsito, eu xingo aquela pessoa. Alguém fala alguma coisa comigo, eu vou brigar com aquela pessoa. Eu vou xingar, eu vou falar palavrões, eu vou brigar. Agora veja só o que acontece. Se você está cheio da glória de Deus, se você é uma pessoa que ora, se você é uma pessoa que busca paz em Deus, mesmo no momento das adversidades, você olha para a circunstância e fala assim: ei, circunstância, deixa eu falar para você, você é pequenininho diante do meu Deus. O meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso, e é nele que eu confio.
Então você não pode olhar Deus aqui. Se Elias fosse olhar para a circunstância, como que eu vou sair aqui do Ribeiro de Querite e vou subir para Sarepta, uma terra pagã, uma terra da onde veio Jezabel trazendo toda a idolatria que está consumindo Israel? Deus é assim. Eu preciso tomar uma decisão: ou eu creio em Deus, ou eu não creio em Deus. Não adianta meio termo, não adianta servir a Deus pela metade. Deixa eu falar com você, toma uma decisão hoje. Toma uma decisão hoje de servir a Deus com reverência, de servir a Deus com virtude, de servir a Deus com uma entrega verdadeira, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. As nossas decisões nos levam para caminhos errados, mas o nosso Deus é como um GPS. Você pode estar lá no caminho errado, Ele traça uma nova rota para você voltar para o caminho certo, mas a decisão é sua. A decisão não é de Deus, a decisão não é do caminho, a decisão, ela é sua. É você que tem o poder de decidir na onde você quer estar, na onde você vai chegar, como que você quer o casamento da sua casa, dentro da sua vida, como que você quer seu relacionamento com sua esposa, com seu esposo. É você que decide. Você tem que lutar para isso. Você tem que ter alinhamento com o casal. Como que o casal quer cuidar dos filhos, educar os filhos? O casal tem que ter alinhamento, alinha. Os filhos, quer ser bem sucedido? O que a Bíblia ensina? Honra teu pai, honra tua mãe. Ah, mas meu pai é assim, não quero saber. É seu pai, ele é seu pai, é sua mãe. Tem que honrar de qualquer forma. É honrando que você vai ser honrado. O princípio da honra é honrar. Nós só vamos receber honra na nossa vida a partir do momento que nós passamos a honrar. E para finalizar, eu quero dizer para você: para a gente conseguir aquilo que nós não temos, nós temos que ser grato por aquilo que nós já temos. Se lá na sua casa tem arroz com feijão, seja grato pelo arroz com feijão, para que possa surgir a carne. Não é o que você tem que te faz uma pessoa melhor ou uma pessoa pior, é quem você é. Entenda bem, você precisa ser, para depois você ter o que você quiser da sua vida. Primeiramente você tem que ser filho de Deus, obediente a Deus, reverente a Deus, e aí então pode deixar que as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Amém? Você crê nisso?